tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para inaugurar nosso canal, eu escolhi conversar com vocês a respeito de um filme super legal que tá na Netflix e acaba de ser lançado, que se chama O Poço. Se você já assistiu, tenho certeza que vai gostar de conversar a respeito desse filme comigo, e se você ainda não assistiu, tenho certeza que vai fazer questão de ver, porque esse filme é incrível. Então fica aí que a gente vai conversar sobre ele hoje. Então, para começar, vou sintetizar um pouquinho da história para vocês. Então, o Poço é uma prisão vertical de aparentemente 200 andares. A gente vai descobrir depois, mais pra frente, que é muito mais do que isso, aparentemente 350. E elas são interligadas por um poço que passa no meio de todos esses andares, através do qual é servido todo dia um banquete para eles. E esse banquete é produzido para conseguir suprir as necessidades de todo mundo. A grande questão é que a ordem do abastecimento da comida a ser servida é através dos andares. Então, o primeiro andar recebe primeiro, o segundo andar na sequência e assim por diante. Então, quem está lá no final do poço recebe a comida por último. A grande questão é que, e aí que está, né, toda a crítica e todo o conflito do filme. Quem está no primeiro andar se serve por primeiro. Então a mesa está repleta, aquele banquete imenso. E como é uma característica do ser humano, que é um dos pontos que o filme vem criticar, vem apontar pra gente, acaba se servindo mais do que deve. Então quando a comida chega por último, na verdade não chega a comida, não há mais nada. Então quem está lá no final do poço, da prisão, passa fome. A gente vê aí através do filme, eles acabam matando até mesmo o seu colega de cela para conseguir se alimentar, porque eles têm um mês para ficar nessa condição. Então, quem tem a sorte de cair nos primeiros andares se alimenta muito bem. E agora, quem está nos últimos andares não tem a mesma sorte. E o nosso protagonista é o Goreng. Ele acorda um certo dia dentro da prisão e tenta entender como ela funciona. E a partir do momento que ele entende como funciona todo esse processo, a dinâmica do lugar, ele passa a questionar, sobretudo, o comportamento de quem está lá dentro. Vamos conversar então sobre as possíveis analogias e interpretações do filme. Não preciso nem dizer para vocês que a desigualdade social é o tema central da obra. Até porque, por mais que haja comida suficiente para todo mundo na prisão, a comida nunca chega, porque todo mundo só consegue olhar para o próprio umbigo, para as próprias necessidades e desejos. Então, ninguém quer saber se há alguém abaixo, né, que precisa se alimentar também, porque se ele está naquele andar e ele tem comida, ele é privilegiado e ele pode sim usufruir daquilo. Então, o primeiro ponto é esse, e mostrar pra gente como que é difícil a gente abrir mão dos privilégios de pensar no próximo, coisa que o Goreng, que é o protagonista, vem questionar. Tem uma possível analogia também com o objeto que o protagonista, o Goreng, leva pra cela, que é um livro, o Don Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes, considerado uma das obras principais aí da literatura espanhola. É uma possível comparação entre o Goreng e propriamente o Don Quixote. Então, para quem já leu Don Quixote, sabe que é um romance aí que mistura, né, a vida do Don Quixote, mistura fantasia e realidade. Que a narrativa da história perpassa, né, um pouco perpassa a realidade e um pouco aí da fantasia, dos delírios do Goreng. Outro ponto muito legal ainda nessa questão do livro é que ele o tempo todo reforçam que ele é o único prisioneiro que tem um livro. Então, você escolher um livro, você não devia estar aqui, você não vai sobreviver. Então, representa como que o livro pode, de fato, trazer a mudança, o conhecimento. E é a partir dele que a gente consegue ver uma possível mudança na estrutura da prisão. Muita gente reclamou do final, eu sei que reclamaram do final. Mas eu particularmente gostei bastante e eu vou dizer por quê. Então aqui tem um spoiler muito forte se você não assistiu o filme. No final, quando o Goreng encontra... até esqueci o nome do personagem. Bahará.
quando ele encontra, né, finalmente ele chega no quarto andar e ele consegue convencer o seu colega de cela que eles precisam descer para todos os outros andares, dizendo a eles que é preciso racionar a comida e pensar em quem está abaixo, porque as pessoas estão morrendo de fome lá, e que se todo mundo comer o suficiente, ninguém sofre. Então ele consegue convencer esse colega a descer para os próximos andares para fazer toda essa transformação, essa mudança. Eles acabam passando por um mensageiro, um sábio que diz para eles que eles precisam mandar uma mensagem para a administração. E essa mensagem é não comerem algum prato muito bonito, porque quando a mesa subir de volta para a administração vai perceber que foi proposital, que como sempre tem, né, sempre falta comida, como que um prato como esse sobe? Então vão perceber, né, essa quebra aí do sistema. Então eles escolhem um prato para que represente isso e eles vão descendo. Quando eles chegam no final, eles encontram uma criança. E a administração disse que ninguém menor de 16 anos estaria na prisão, poderia estar, que é um sistema muito rígido. Mas aí, essa criança vem representar muitas coisas. Primeiro, a falha do sistema. Então, um sistema que garante que ninguém abaixo de 16 anos estaria lá e de fato está. Essa criança tá no último andar, em um dos últimos andares, então ela tava morrendo de fome. Ela acaba comendo esse prato que seria mandado como mensagem e ela acaba se transformando na mensagem. Gente, quando nós olhamos para a criança, para o papel da criança na sociedade, a criança é a representação da esperança. Então, todo o futuro está retratado na criança. Então, para mim, quando essa criança ela sobe como mensagem, vem mostrar isso, né? A esperança da mudança do sistema, da quebra de paradigmas, de uma sociedade que seja mais justa. Outro ponto também que a criança vem mostrar é que apesar dela estar nos últimos andares, onde não tinha mais ninguém vivo, porque as pessoas de fato morriam de fome, ela vai mostrar como a gente tem ainda hoje pessoas que conseguem quebrar e superar as estatísticas do sistema e conseguem sobreviver. Quando a gente olha para a sociedade, a gente vê isso o tempo todo, né? Quantos marginalizados nós temos que conseguem enfrentar o sistema e lutar pela igualdade, ou conseguem se formar numa universidade, conseguem mudar toda a estrutura social das suas famílias. Então essa criança vai mostrar que, por mínimo que seja, a gente ainda consegue, né, quem está à margem consegue, às vezes, sobreviver e mudar os paradigmas. Esse filme nos permite refletir sobre as estruturas sociais. A gente sabe que é uma analogia, que é uma ficção científica, mas representa muito bem a nossa sociedade. Nós temos muitos recursos, eles ficam nas mãos de poucos, que acabam usufruindo de muito mais do que precisam. A gente consegue ver agora em tempos de pandemia quantos supermercados e prateleiras vazias, o álcool gel que se esgota. Então, precisa de tudo isso? O que essas pessoas estão fazendo com tantos recursos, enquanto outros estão morrendo literalmente de fome, com dificuldades, e a gente sabe que, de fato, quem é sacrificado socialmente é quem tá embaixo, né? Quem tá no fundo do nosso poço, da nossa prisão aí vertical. Então, é um filme muito rico que consegue estabelecer analogias com diversos assuntos para ser usado na redação. A gente consegue aí trazer para as questões sociais, de desigualdade, de fome, de quebra do sistema, da importância do coletivo e da mudança do comportamento social para que todo o restante seja beneficiado, sobre solidariedade, sobre iniciativa, então muitos pontos importantes, a questão propriamente da esperança da criança que a gente pode inserir também. Então é um filme super rico para que vocês consigam usar aí nos vestibulares, nas redações e propriamente refletir sobre a nossa postura como cidadão e em qual andar será que nós estamos hoje dessa prisão vertical de O Poço.